A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Amém. Sejam bem-vindos. Satisfação em revê-los e poder compartilhar uma porção da preciosa palavra do Senhor. Nós vamos meditar aqui sobre um trecho da palavra do Senhor. Eu não sei se foi colocado aí o título, mas eu vou trabalhar com o título aqui, Renascendo das Cinzas ao Triunfo. Amados, eu quero que os irmãos, se nesses 2 ou 3 minutos iniciais, se os irmãos prestarem atenção, vocês já serão abençoados. Não é por mim, é por causa do Senhor. Observe esse título, que inclusive fala aqui na palavra, né? Renascendo das cinzas ao triunfo. É um título que fala de uma parte histórica do povo de Israel. Então, ele é uma parte histórica, mas ele não é história por si só. Ele vai mostrar um momento histórico do povo de Israel, e ele aponta também para toda a história do povo de Israel, e também pode ser aplicado para toda a história da igreja do Senhor Jesus. Quão rica é a palavra do Senhor. Então, são várias aplicações. Mas hoje, eu quero compartilhar com os irmãos, não é com objetivo, com foco nesses 3 aspectos principais. Eu quero que quando nós meditarmos aqui nessa parte histórica, os irmãos tragam nos seus corações aplicação pessoal. Qual que é a área da sua vida que está como cinza, queimado? Parece que ou é toda a sua vida, ou é a área da sua vida, é a área familiar, é a área profissional. Que área que está parecendo que queimou, que foi destruído, parece que não tem solução? Pois Deus fala que para Ele tem solução. Então, que nós creiamos nessa palavra, como foi ali com o povo de Deus. Que possamos ter os sonhos, aqueles que estão nas cinzas, parece que não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. E o Senhor triunfará, e a sua igreja com Ele, em nome de Jesus. E assim também pode ser na vida pessoal, na vida familiar, em qualquer área da vida de cada um. Amém? Que o Senhor possa ministrar, que o coração de cada um esteja aberto, que cada um seja edificado no poder do nome do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias lá em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Neemias faz parte do livro histórico. Vou ler alguns versículos, mas a ênfase da palavra de hoje é sobre esse capítulo 4 do livro de Neemias. No verso 1 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, das cinzas? Então, no verso 6, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aqui. Depois nós leremos, vamos ler mais uma porção. Aqui, Neemias faz parte de um livro histórico. Depois dos primeiros 5 livros da Bíblia, contextualizar aqui um pouco para entendermos melhor. Depois dos 5 livros do Pentateuco, escrito por Moisés, nós temos os livros históricos. Os livros históricos começam com Josué e vai até Neemias. Esther vem antes de Neemias, na cronologia. Então, são
12 livros chamados de 12 livros históricos. Mas não é somente esses livros, envolve toda a história do povo judeu a partir de Josué, ou seja, a partir de quando entraram na terra prometida. Então, dentro desse contexto todo, de Josué até Neemias, nós temos toda a história do Antigo Testamento. Aí dentro está inserido os Salmos, os profetas, ou seja, os livros poéticos, todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia escrito. Então, envolve toda a história do povo de Israel. Então, o Senhor deu a promessa, falou, se vocês ouvirem a minha voz, se não, então eles não ouviram, desobedeceram, então foram caídos, mas o Senhor deu a oportunidade para restaurar. Assim o Senhor faz com a igreja dele, assim o Senhor fez com as nossas vidas. Então o povo, aqui no livro de Neemias, o povo já tinha caído, já tinha sido levado cativo e estava retornando, estava em ruínas, a cidade, o templo, tudo. Então o contexto aqui é que os filhos de Israel, esse período ele vai cobrir, que envolve toda essa parte do Antigo Testamento, um período de 1020 anos. Então, Israel conquistou Canaã sob a liderança de Moisés, depois veio o período dos juízes, em torno de 400 anos, depois iniciou-se o reino com Saul, Davi, Salomão, depois por causa da rebeldia, o reino foi dividido, 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul, e o povo foi caindo, desobedecendo ao Senhor. Então o Senhor permitiu que a Síria levasse cativo o reino do norte, e esse reino, essas 10 tribos se dissiparam, a capital era Samaria, daí que veio os samaritanos, isso em 722 a.C., depois de algum tempo, o reino do sul também não obedeceu, e o Senhor permitiu que esse povo, esse reino do sul, fosse levado cativo pela Babilônia em 586 a.C., e eles foram levados cativos para a Babilônia, aquele período ali dos 70 anos que está lá no capítulo 9 de Daniel. Então, eles foram levados cativos, e nesse contexto todo tem os profetas que profetizaram para eles voltarem para o Senhor, mas eles não ouviram. Teve os profetas que profetizaram antes do cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro, ou seja, depois que eles estavam retornando do cativeiro da Babilônia. Então, são 5 livros do Antigo Testamento que trata do retorno do povo do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, ou seja, para restaurar a cidade, restaurar os muros, restaurar o templo. Então são o livro de Esdras, de Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles tratam do pós-cativeiro, ou seja, do retorno do povo de Deus para sua terra. Então, nesse retorno, tudo havia se destruído, tudo havia se queimado, estava às cinzas. E o povo de Deus começou a restaurar, e vieram os inimigos atacar. Então é aí que entra a questão da batalha. Nós temos aqui o pastor Guildo, que é militar, hoje está na reserva. Então, o Brasil não está em guerra, então mesmo os militares da ativa não estão em guerra. Mas se entrar e precisar de mais, chama-os da reserva, que, por exemplo, o pastor Guildo. E se precisar de mais, chama os que só tenha reservista, como eu. Ou seja, nós não estamos em guerra, estamos tranquilos. Agora, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós entramos na batalha. É fato. Não tem como, nós já estamos inseridos em uma batalha. Mas como foi cantado aqui nós louvamos aqui na primeira canção, o nosso general é Cristo. Então nós estamos inseridos numa batalha. Naquele ambiente ali que Neemias está liderando, ele começou a restaurar, e os inimigos começaram
atacar. Ele entrou numa guerra, uma guerra real. Nós estamos hoje numa guerra espiritual. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. A nossa luta é nas regiões celestiais. Então o inimigo fala hoje: você perdeu, você está nas cinzas, não tem jeito. O Senhor fala: tem jeito, triunfará, é a minha igreja. Assim diz o Senhor. Qualquer área da sua vida, assim como foi nesse período aqui com Neemias. Então, sobre o comando, quando o pessoal retornou, o povo de Israel retornou do cativeiro, foram 3 etapas diferentes. Primeiro, com Zorobabel, eles vieram para reconstruir o templo, depois, sob a liderança de Esdra, para fortalecer o serviço da casa de Deus, e por último, sobre a liderança de Neemias, com o propósito de construir os muros de Jerusalém e fortalecer a vida da cidade, reedificar os muros, restaurar. Quando o povo de Deus foi, a tribo do norte foi levado cativa pela Síria, depois os babilônios, levaram a tribo do sul. Os babilônios levavam os cativos e deixavam lá na Babilônia. Depois, Deus estava usando a Babilônia, então eles foram soberbos e Deus levantou o Império Medo-Persa para destruir Babilônia. O Império Medo-Persa era diferente da Babilônia. Eles mandavam o povo de volta para suas terras e permitiam que eles cultuavam os seus deuses. Mas é tudo Deus que estava por trás disso. Então, durante o Império Medo-Persa, então, eles começaram a retornar. O rei permitiu que retornasse. Então, essa terceira leva aqui foi sobre a liderança de Neemias. Então, ele recebeu o encargo para reconstruir o muro e a cidade. Esse é um fato importantíssimo, porque esse decreto do rei, permitindo o retorno para reconstruir, o retorno sobre essa terceira leva, sobre a liderança de Neemias, essa data começa a contar as 70 semanas de Daniel. Então é a partir dali que começa essa semana profética, as 70 semanas, que na reconstrução de tudo ali, da cidade, do templo, de tudo, foram 49 anos que se passaram, ou seja, são 7 semanas. E depois dessas 7 semanas vieram as outras até que o Messias fosse cortado. Mais 62, foram 7, mais 62 semanas. Então tem uma semana profética. Estamos numa lacuna. Então por isso aqui é importante. Começou a contar o tempo para quê? Para o triunfo pleno do povo de Deus. Começou a contar aqui, contou 7 semanas, depois mais 62 semanas, e mais uma semana, que é da grande tribulação. Então, haverá um grande triunfo. Então, das cinzas ao triunfo. Essa é a história que pode ser aplicada pessoalmente em nossas vidas. Amém? Então, baseado no livro do irmão Hernandes, eu vou trabalhar aqui alguns aspectos sobre batalha, que o inimigo faz de tudo para não perseverarmos, para não prosseguir a obra de Deus, não prosseguir com os projetos para as nossas vidas, para nos desanimarmos, o inimigo jogando na nossa mente e até usando pessoas para que não perseveremos. E nós temos que perseverar. Então nós podemos extrair alguns aspectos do ensino de Neemias como um líder. Então Neemias é um livro importantíssimo que pode ser aplicado em várias áreas de nossas vidas. Então hoje fala muito de empreendedorismo, de empreender. Neemias foi um dos maiores empreendedores que se tem notícia aqui na Bíblia. Então ele foi um bom administrador, ele liderou, ele motivou, levantado por Deus, logicamente. Então nós veremos alguns aspectos aqui que nós podemos aplicar em nossas vidas. A primeira coisa,
que nós comentamos que nós estamos em um campo de batalha. E um campo de batalha, o inimigo vai atacar. Então, primeira coisa, os inimigos se unirão para atacar o povo de Deus. Hoje é uma aplicação nas regiões celestes, e o mundo espiritual, o maligno, usa até pessoas, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, lá no verso 7, nós veremos que o inimigo, Sambalate, Tobias, então juntou ali, quando a gente estuda o livro todo, nós estudamos o livro todo de Neemias, inimigos do sul, do norte, do oeste, do leste, de todos os lados, se reuniram para impedir que a obra fosse avançada, para que avançasse a obra, para que fosse restabelecido o templo, a igreja e a cidade ali, no caso. Então, os inimigos primeiros uniram-se contra o povo de Deus. Segundo, estão cheios de ira, como nós lemos aqui no verso 1 e 2, estão irados. Eles vão zombar. O inimigo zomba do povo de Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o inimigo vai fazer chacota, vai tentar nos envergonhar, vai fazer de tudo para que desanimemos. Mas nós temos, como Neemias fez, temos que perseverar, temos que avançar. Eles escarnecem, faz chacota de Deus, do povo de Deus, está lá no verso 3. Então estava com eles lá Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra, lá no verso 3. Não, esse povo aí é fraquinho demais. O que eles construíam, uma raposa vem aí e derruba tudo. Olha que chacota. Então, qual que foi a resposta de Neemias? Que está lá no verso 5, a partir do verso 4 e 5. Ele falou: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Então, eles estavam provocando a ira do próprio Deus. Neemias fez essa oração. E ele, lá no verso 6, ele fala: assim edifiquemos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que tinha ânimo? Porque foram revigorados pelo líder Neemias. O Senhor deu ânimo, porque o inimigo estava ali, fazendo chacota, falando: você não pode, essa cura não tem jeito, esse sonho não vai se realizar, essa família não vai ser restaurada, você não vale nada. Então o inimigo fala essas coisas no nosso coração. Deus fala: não tem jeito, das cinzas chegarão ao triunfo. Assim diz o Senhor. Então nós temos que, como Neemias fez, colocar diante do Senhor. Qual que foi a estratégia do inimigo? Verso 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Inclusive, Babilônia lembra de confusão, né? A confusão para distrair o povo da obra, tirar do foco, do objetivo, que era reconstruir, que era edificar. Quanta confusão nós temos no meio da cristandade como um todo. Então tem cristão nominal, tem todo tipo de cristão. Nós temos que andar em união. Nós temos que olhar para Cristo, ter foco, olhar para o alvo. O inimigo vai tentar fazer confusão. Nós temos que ter foco. Depois, outra estratégia do inimigo, ainda no verso 8.
a estratégia de ataque, né? O inimigo, eles se uniram para atacar o povo de Deus. Então se levantarão adversários, as hostes das trevas se levantarão. Eles estão em guerra contra a igreja, contra o povo de Deus. Qual que foi a arma que Neemias usou nesse caso aí, para poder perseverar? No verso 9, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Oração e vigiar. Vigiar e orar. Se vacilarmos, nós seremos enganados. Então a primeira arma foi a oração. O que significa? Não é na minha força, não era na força de Neemias, não era na força dos israelitas, é no poder do Senhor. Nós avançamos hoje no poder do nome de Jesus. Não é na nossa força. A segunda, como nós comentamos, a segunda arma que Neemias usou foi o quê? A vigilância constante, que ele fala aqui, né? Pusemos guarda, segunda parte do verso 9, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então é o que? Vigiar, orar. Quem vence é o general, nosso general que é Cristo, mas nós temos que vigiar e orar. Então, não basta somente orar. Davi não vigiou e caiu em adultério. Sansão não vigiou e foi enganado por uma mulher. Por quê? Eles não vigiaram. Nós temos que vigiar, senão nós seremos enganados pelo inimigo. Então o inimigo, ele vai procurar brecha para poder paralisar o povo de Deus. Quais são as artimanhas do inimigo? Primeiro, está lá no verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. O povo de Deus falando: não podemos. Às vezes pensamos: não, eu não consigo. Essa eu perdi. Essa não tem mais jeito. Nessa área aqui não tem solução. É o quê? O desânimo. O desânimo é uma estratégia, uma artimanha do inimigo que lança na nossa mente. Vem as dificuldades, depois vem o desânimo, é uma estratégia maligna. O segundo, que está no verso 12, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós? 10 vezes. O que é isso? Boato, fofoca. Então, lança o boato, lança a mentira e o povo vai desanimando. Tudo boato, nada disso é verdade. Temos que olhar para o Senhor. O boato, né, tem o objetivo ele traz de destruir a nossa ousadia, a nossa coragem, o nosso ânimo para romper na obra do Senhor, romper no nosso chamado, perseverar na promessa, naquela promessa que o Senhor nos deu, naquela área específica de nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, de que nós triunfaremos em Cristo Jesus. Amém? E por último, né, aqui da artimanha, tentar destruir o povo de Deus. Esse é o objetivo final do inimigo: roubar, matar e destruir. Que também está lá no verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. O propósito do inimigo: roubar, matar e destruir. Vamos lá, vamos destruir, acabar com eles,
e a obra vai cessar. Se nós permitirmos no coração e na mente, vai lançar na mente que nós não podemos, que nós seremos destruídos, que a doença vai nos vencer, que o desânimo vai nos vencer, que nós somos fracos, e inculcarmos isso na nossa mente, no nosso coração, essas coisas sucederão em nossas vidas. Então, a nossa mentalidade, o nosso olhar, nós temos que olhar para o alvo, é Cristo. Nosso alvo é o Senhor Jesus. Ele é o nosso general, o general que não perde batalha, que já venceu o inimigo. Quais foram as ações de Neemias frente a esse ataque maligno? Primeiro, Neemias encorajou cada um a pelejar por sua família. Verso 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. A parte B do verso 14. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Primeira estratégia, um grupo menor. Nós somos responsáveis por nossa casa. Então essa é a primeira batalha. Nós temos que guerrear essa batalha em oração, vigiando por nossa família. O inimigo quer destruí-la, mas nós vamos perseverar, porque o nosso general já nos deu a vitória. Então, primeiro, encorajou o povo a pelejar por suas famílias. Depois, ainda no verso 13, então pus o povo por famílias, lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. O que está falando aqui? De arma. Ele preparou o povo, primeiro falou, cada um tem que cuidar da sua família, tem que guerrear, tem que lutar por sua família. Depois, tem que ter a arma. Está na guerra, tem que ter a arma. Então, quais são as nossas armas? Aquelas que estão lá em Efésios 6. As nossas armas não são carnais. Então, nossas armas é o escudo da fé, é a palavra da verdade, é aquelas armas espirituais de Efésios capítulo 6. Depois, ele tinha uma liderança firme e exemplar, especialmente os líderes. Então, especialmente nós líderes, nós temos que perseverar, a cobrança é maior, nós temos que perseverar para animar o povo de Deus. Cada um aqui é líder na sua casa, então nós temos que perseverar, não podemos desanimar. Nós passaremos por dificuldade, passaremos por desafio, mas nós temos que perseverar e nós veremos a vitória lá na frente. E ainda no verso 14, a segunda parte aqui, vai falar, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos. Então, nós temos que lembrar que quem está conosco é o Senhor Jesus, general, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Lembre-se, o Senhor é conosco. Neemias lembrou que o Senhor era com eles. Quando os nossos olhos estão aqui voltados para Deus, Ele vai frustrar os intentos, a intenção do inimigo. Nós olhamos para o inimigo, na nossa força, na nossa carne. Não, eu não consigo, não tem jeito. Aí nós olhamos para o Senhor. Não, a vitória é minha, em nome de Jesus. Eu já venci em Cristo Jesus. E nós vimos aqui, as artimanhas do inimigo, as estratégias para vencer o inimigo, e depois vai surgir o quê? Vai surgir a oposição.
Está no verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabias e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Então nós temos que fazer a nossa parte. Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus, mas nós temos que trabalhar, não podemos ser preguiçosos. Temos que trabalhar e vigiar, né? Lá no verso 16 e 18 vai falar isso, e temos que ter ouvidos atentos ao chamado, especialmente, né, os líderes, a parte B do verso 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Então, o espaço era extenso, e tinha o que tocava a trombeta, que estava perto de Neemias. Por quê? Para dar o alerta. O inimigo chegou, e avisava. Então, nós temos que estar com os nossos ouvidos espirituais atentos, para ouvir a direção do Espírito de Deus para as nossas vidas, para entender, ouvir e antecipar as estratégias do inimigo. E assim, os intentos do inimigo serão frustrados. Por isso, os ouvidos abertos. Lá era o ouvido físico de Neemias, tocava lá a trombeta para ouvir. Nós hoje é espiritual. Nós temos que discernir a estratégia do inimigo, e em Cristo Jesus nós antecipamos e triunfaremos. E no verso 19, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. O que significa? Foi falado aqui, pelo pastor Guildo. Quando estamos juntos, é diferente. Nós temos o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, a intimidade lá no nosso quarto. Mas tem algumas táticas de guerras que sozinho não tem jeito. Temos que estar unidos, em união, para vencermos a batalha. Então tem etapa da guerra que é em união. Eu sozinho não posso, você sozinho não pode. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, a igreja do Senhor. Então devemos estar unidos. E unidos, estamos lutando, né? Nós estamos no mesmo projeto, na mesma causa, somos do mesmo exército, temos o mesmo general. Por que nós vamos lutar separado? Temos que andar em união, lutando a mesma batalha, e venceremos em nome de Jesus. Nós temos que ser cautelosos, a nossa fé em Deus não anula a nossa prudência. Verso 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco. Então temos que ficar atento. 22. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Atentos, cautelosos, vigilantes, de dia e de noite. Porque o inimigo está atacando o tempo todo. O inimigo não dorme. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar. E os planos do inimigo serão frustrados no poder do nome do Senhor. Porque o nosso general é Cristo, como nós cantamos agora há pouco. Então nós vimos aqui essas estratégias que Neemias recebeu do Senhor.
estava destruído, estava em ruínas, estava só as cinzas. Isso foi com o povo de Israel naquele momento histórico. E posteriormente, num momento mais amplo, com o povo judeu novamente. Ficou espalhado. E o Senhor começou a juntar novamente. Em 1948, começou a voltar para sua terra os judeus. Depois de algum tempo, tomou Jerusalém. Juntou mais. E hoje ainda continua. Muitos judeus voltando para sua terra. Isso faz parte de um contexto mais amplo. Retornando para sua terra. Quando o Senhor Jesus retornar aqui pela segunda vez, os judeus serão os líderes do Senhor nessa terra. Jerusalém será o centro da terra. E isso será o triunfo do povo de Israel. E assim também a igreja do Senhor. E assim também na nossa vida pessoal. Éramos cinza, estávamos condenados ao inferno. Nós cremos no Senhor Jesus. E nós entramos na batalha. E nós estamos batalhando em Cristo Jesus. Vai chegar um momento que o Senhor vai nos arrebatar. Nós encontraremos com o Senhor. Será o momento do triunfo da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, e também que nós enfatizamos hoje, que eu quero que cada irmão aplique no seu coração alguma área da sua vida que está às cinzas, que parece que não tem mais jeito, algum sonho, algum projeto, alguma enfermidade, que acabou, não tem mais jeito. O Senhor fala hoje, tem jeito. Você pode triunfar nessa área, no poder do nome de Jesus. Eu declaro, eu concordo com cada irmão, eu não sei o que cada um tem. Seja opressão, que todo espírito de treva, de opressão, de doença, caia por terra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor das cinzas, Ele nos leva ao triunfo. Não é na minha força, não é na nossa força, é no poder do nome de Jesus.